Me chamo Tamires da Cruz de Souza e faço parte do grupo que abordou o tema aproveitamento integral de alimentos e doenças crônicas não transmissíveis. A nossa proposta de intervenção é conscientizar a população do uso excessivo de produtos industrializados que fazem surgir as doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas e alguns tipos de cânceres. Pois sabemos que 51,6% das mortes no Brasil, uma dessas doenças é responsável. Esses dados eles foram tirados da OMS. E 57,4% das pessoas desconhecem ser portadoras das doenças, de alguma doença crônica. Sabendo desse problema, a nossa equipe abordou 2 temas em um. Pois temos a proposta de alcançar maior público e popularizar o conhecimento sobre esses temas e que são prioridades da OMS, pois sabemos que uma parte da população é acometida pela DCNT. Como forma de propagar informações em torno da nossa futura profissão, que é a nutrição, a gente decidiu fazer posts de doença enaltecendo o aproveitamento integral dos alimentos, pois ajudaria na saúde do indivíduo. Agora, por que a importância de escolhermos o aproveitamento integral dos alimentos? Porque a gente pode provar para essas pessoas que podemos sim ter uma alimentação saudável e desenvolver receitas maravilhosas com esses alimentos. E também promover saúde. Cada postagem nossa nas nossas redes sociais foi sobre alguma doença e alimentos que ajudam a diminuir os sintomas dela. Todas têm informações importantíssimas e tentamos seguir o objetivo da OMS, que é a prevenção de doenças e promoção da saúde. E com toda essa base de conhecimentos, com certeza vamos melhorar na conscientização, no conhecimento, no prazer de se alimentar com alimentos in natura, com alimentos saudáveis, deixando de lado os alimentos industrializados que sabemos que são ricos em sódio, em gorduras, que fazem mal à saúde. Eu quero agradecer ao nosso grupo que moveu o mundo para fazer as pesquisas, para fazer as postagens, e a gente chegou num número muito bom na nossa página e as nossos posts foram muito bem recebidas. Obrigada. Oi, gente, me chamo Rafaela, vou falar um pouquinho sobre a importância da gente abordar sobre as doenças crônicas não transmissíveis, que segundo a OMS, cerca de 57 milhões das pessoas possuem pelo menos um tipo das doenças crônicas, né? Elas podem, sendo as principais delas, câncer e as doenças respiratórias, como asma, bronquite, rinite, né? Temos também hipertensão arterial, a obesidade, que quando não sendo tratada adequadamente, pode vir aí acarretando a diabetes, né? E é isso. Deste modo, podemos estar cuidando e nos preservando contra essas doenças. Como? A gente pode estar mudando nossos hábitos de vida. Assim, não fumar. A gente pode estar reduzindo o consumo de álcool, né? Pode estar tendo uma alimentação saudável, tá bom? E atividades físicas regulares. Isso é muito importante. O objetivo desse trabalho é realizar uma atividade de intervenção por meio das redes sociais sobre o nosso tema, que é a alimentação saudável em doenças crônicas não transmissíveis e o aproveitamento integral dos alimentos, e compartilhar com vocês nosso aprendizado e conhecimento sobre esse tema tão bacana. Gente, bom dia. Eu me chamo Marcela e vou começar a falar um pouco sobre a descrição. As atividades que realizamos iniciaram-se ao sabermos que deveríamos organizar a criação de um conteúdo digital. No entanto, decidimos primeiramente estas etapas para poder guiar todas as outras atividades
restantes, como nome do perfil, foto do perfil, como logomarca, fotos de destaques, ordem das publicações no perfil, preparação para o marketing digital e visual da página, como cores, fontes, temas em ordem e pesquisas científicas, de acordo com a temática principal. Principalmente a gente resolveu tudo por aplicativo de mensagens simultâneas e reuniões também, como o WhatsApp e o Teams. Priorizamos criar uma identidade do nosso perfil do Instagram voltado para o nome escolhido, Dicas das 7 Nutris. O nome foi pensado inicialmente como Dica das Nutris, porém há uma restrição quanto aos nomes, não podendo repeti-los, ou seja, já havia esse nome. Então a gente pensou em quantificar quantas somos. Somos 7, aí colocamos 7 Nutris para resumir qual seria a temática. Nós especificamos na nossa bio, como vocês podem ver, especificamos que somos estudantes, aquilo ali é um trabalho, e colocamos o trabalho da matéria tal. Além das doenças crônicas não transmissíveis e o aproveitamento integral de alimentos, sempre englobávamos todos em torno de uma alimentação saudável para cada tema escolhido, colocando soluções, dicas, dados, alimentos nutritivos e benéficos para cada um deles, até mesmo em receitas, para que tivessem, além da informação de alimento in natura que poderiam auxiliá-las, refeições com estes alimentos e as partes que muitas vezes são desperdiçadas deles, e muito nutritivas, por sinal, podendo-se aproveitá-las na prática, com publicações científicas do nosso perfil. O público-alvo eram as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e os jovens. Oi, eu sou a aluna Maria Vitória Lassance e eu vou falar um pouco sobre a descrição do nosso perfil. Nós decidimos juntas as cores diversificadas, mas ao mesmo tempo que se complementavam, e então decidimos cores em tons pastéis e com um leve toque feminino, já que o nosso grupo é composto por 7 nutricionistas. O conteúdo, cada indivíduo tinha a sua pesquisa científica publicada com o seu nome, tinha total direito de escolher o seu tema, desde que abordasse ou alimentação saudável, aproveitamento integral dos alimentos ou doenças crônicas não transmissíveis, tudo relacionado à Organização Mundial da Saúde. Primeiramente, nós postamos uma publicação de boas-vindas e falando sobre o que nós abordaríamos naquele perfil. Na segunda publicação, já postamos um vídeo sobre a prevenção do Covid-19 que nós apresentamos em uma outra aula com essa mesma equipe. Na terceira publicação, já começamos com alimentação, falando sobre a importância dos alimentos in natura e os minimamente processados, e falando quais são esses alimentos. A quarta publicação foi feita por mim, onde eu abordo sobre doenças crônicas não transmissíveis. Falo sobre a diabetes. A diabetes tipo 1 ocorre quando o sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas, fazendo com que produza pouca ou nenhuma insulina no organismo. A diabetes tipo 2 ocorre quando o sedentarismo, a carga genética, uma alimentação inadequada dificulta o trabalho da insulina, não conseguindo controlar a taxa de açúcar. Tem também a diabetes gestacional, que é quando a mãe, durante a gravidez, o corpo da mãe não consegue produzir insulina suficiente para a mãe e para o bebê, fazendo com que a taxa de sangue aumente. Em seguida, eu publiquei alimentos que ajudariam a controlar a glicose no sangue, fazendo com que o açúcar não aumente. Sempre que nós publicamos sobre alguma doença crônica não transmissível, nós postamos em seguida alimentos que ajudem
nessa doença. Oi, me chamo Tamires e eu vou falar sobre hipertensão arterial sistêmica, postada na nossa página no Instagram, Dicas das 7 Nutris. Como muita gente sabe, é uma doença conceituada como degenerativa, de natureza multifatorial, na maioria dos casos é assintomática. Ela se tornou um problema de saúde pública devido aos fatores de risco, como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Ela é caracterizada pelo aumento pressórico de 140 por 90 milímetros de mercúrio. E no Brasil, de 22 a 44% das pessoas desconhecem serem portadoras da doença e 40% sabem que são portadoras, mas não fazem o tratamento adequado. O grupo de risco são pessoas a mais de 60 anos, pessoas sedentárias, pessoas que fazem uso do tabaco e do álcool, pessoas com histórico familiar, pessoas com doenças metabólicas e obesidade abdominal. O diagnóstico é através da anamnese, e aferição da PA e exames laboratoriais. Há 2 tipos de tratamento não medicamentosos, que são redução do sal, redução de estresse, prática de atividade física, redução do peso e da circunferência abdominal e a redução do tabaco. Tudo isso incluindo uma alimentação saudável com usos de frutas e verduras, leites e derivados desnatados, grãos integrais como aveia, farinha de trigo integral, arroz integral, quinoa, gorduras boas como nozes, castanha do Pará, o azeite. E a medicamentosa é quando tudo isso não faz efeito e é usado inibidores diretos da renina, agentes da ação central, diurético, beta-bloqueadores e vasodilatadores direto. Então, bora cuidar da saúde, fazendo prática de atividades físicas, uma alimentação saudável, que a pessoa não adquire precocemente uma doença não transmissível como é a hipertensão arterial sistêmica. Escolhi a rinite por ser, infelizmente, uma doença crônica não transmissível comum. Muita gente tem esse probleminha e achei importante abordar o assunto, explicando o que é, os sintomas, medidas para evitar as crises e o tratamento. Foi tudo estudado e pesquisado com muita atenção para passar informações corretas e necessárias. Logo em seguida, há um post indicando alimentos benéficos para evitar as crises, alimentos esses que 100% das frutas são in natura, temperos e peixe. E agora vamos apresentar um pouco mais sobre o aproveitamento integral de alimentos. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o post que foi feito no nosso Instagram, né? Dica das 7 Nutris, falando sobre o aproveitamento integral dos alimentos, né? E nesse post eu estou falando sobre a abóbora. Nela contém 12 benefícios. Gente, a gente pode aproveitar a abóbora desde a casca até as sementes. Toda abóbora a gente pode aproveitar. Nela contém benefícios contra o câncer, benefícios contra combates contra vermes intestinais, melhora o sono. Quanto a catarata, ela previne, por quê? Por conter luteína e zeaxantina, que são poderosos antioxidantes, além de conter vitamina A e vitamina C. Lá vocês vão encontrar duas receitinhas super fáceis e práticas para vocês estarem utilizando com a casca da abóbora. A primeira delas, vocês podem estar fazendo chips de abóbora, assando com salzinho, ficando crocante. E a segunda receita é vocês estarem utilizando num risoto super saboroso e prático. Sobre o abacaxi, porque é uma fruta que eu gosto muito e é uma receita que deu certo, que eu gostei de fazer. Eu não costumava fazer isso antes e quando eu fiz, deu certo, eu gostei e tentem fazer. E é uma fruta que ajudou também em uma doença crônica, ajuda muito, como a rinite. E ela é uma fruta que contém uma enzima chamada bromelina, que possui ação mucolítica, ou seja, ajuda a dissolver o muco ou catarro.
Essa substância no abacaxi ajuda a aliviar a congestão causada pela rinite, sendo assim diminui os sintomas de dor de cabeça, nariz entupido. Além disso, o abacaxi contém vitamina C, que ajuda a combater inflamações, e bastante água, aumentando a hidratação do corpo e diminuindo as crises de rinite. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre o meu post no Instagram, que foi referente à casca da banana. A casca da banana, ela contém 20% a mais de antioxidante e fibras do que a polpa da fruta. Além de que, ela também possui, como ela é rica em fibras, né? Ela ajuda o nosso intestino no funcionamento. Também possui o magnésio, que ele previne diabetes e além de fortalecer o nosso sistema nervoso, tá bom? Ele também contém a luteína. A luteína, ela é um excelente oxidante que previne o envelhecimento precoce e também ajuda no câncer, tá bom? A receita que eu escolhi para estar fazendo foi um brigadeiro de casca de banana, que além de ser mais benéfico do que o tradicional, é rico em antioxidante e fibras. Obrigada. O que pode causar o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis? Bom, antes de tudo é legal lembrar que as doenças crônicas não estão relacionadas a uma causa apenas, e sim a um conjunto de fatores, que podem ser genéticos, como por exemplo doenças congênitas, doenças genéticas ou comorbidades, ou também pode estar relacionado aos hábitos de vida da pessoa, como por exemplo inatividade física, má alimentação, prática do tabagismo e o abuso de bebidas alcoólicas. Quanto ao controle e prevenção dessas doenças, algumas mudanças de hábitos são necessárias. Um estilo de vida mais saudável pode melhorar a qualidade e expectativa de vida. Algumas recomendações são: ter uma alimentação saudável e variada, rica em frutas, cereais e vegetais, reduzindo o consumo de industrializados, praticar exercícios físicos regularmente, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e não fumar. Os pontos positivos do nosso trabalho foi informar um público que tenha fácil acesso à plataforma do Instagram e interesse por alimentação saudável. Além disso, informamos frequentemente sobre doenças crônicas não transmissíveis, seus tratamentos, forma de evitar a aquisição dessa doença e alimentos benéficos para tais. E postamos com muita frequência o aproveitamento integral de alimentos, com receitas que são testadas por nós e após isso, se aprovadas, viram post na página. São várias maneiras de ter acesso à saúde e mais informações sobre alimentação saudável de um jeito divertido e saboroso. Agora a Elisa vai falar um pouco sobre os pontos negativos. Olá, gente. Meu nome é Elizabeth e eu vou falar um pouco para vocês sobre os pontos negativos que teve no nosso trabalho. O primeiro deles foi em relação à expansão das informações na internet, visto que nem todo mundo hoje em dia ainda tem acesso a esse meio de comunicação. Outro ponto também foi em relação à organização e à comunicação de nós, membros do grupo, pois devido às nossas rotinas e também não estarmos todas as vezes online ao mesmo tempo, dificultava. Também teve outro ponto que foi relacionado a um membro de nossa equipe, infelizmente não está participando ou mostrando interesse, o que sobrecarregava outros membros do nosso grupo. Outro ponto também foi em relação à internet, devido à conexão lenta, o que dificultava a produtividade do nosso trabalho. Obrigada. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of
I was doing better.